Acharam? Então, 2:12 de Apocalipse, tá? Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Deus, a tua palavra está lida e nós estamos expostos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, revele o que está dentro de nós, revele, Senhor Deus, os intentos do nosso coração, porque a tua palavra é um espelho e nós precisamos, ó Deus, nos ver à luz da tua palavra. Não nos livra dessa experiência. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de termos um coração quebrantado. E o Senhor pode revelar o que está dentro de nós para nós mesmos, para que haja confissão, quebrantamento, resposta crente, resposta de fé, resposta honesta, Senhor Deus. E mudança naquilo que há necessário, encorajamento naquilo em que nós estamos vacilando, que os nossos olhos se perderam do Senhor, da eternidade, Senhor Deus, que tudo isso, Senhor Deus, que é prerrogativa da tua voz, aconteça conosco, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, embora estejamos aqui numa rotina, nós não estamos aqui sem razão, nós não estamos aqui sem propósito, nós estamos aqui porque precisamos te ouvir. Precisamos de direção, Senhor, precisamos de, ó Deus, de sermos guiados pelo Senhor. Não permita que as preocupações da vida ou qualquer outra coisa leve a nossa mente para longe, Senhor Deus, ou leve o nosso coração para inquietações que, ó Deus, não brotem, Senhor Deus, da tua palavra. E que, Senhor Deus, o Senhor renove as nossas convicções no Evangelho. De maneira, Senhor Deus, que nós cresçamos no conhecimento de Deus e sejamos amadurecidos na verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A cidade de Pérgamo, alguns costumam dizer que ela tem esse nome porque possivelmente era uma fábrica de pergaminho. Daí o nome, mas isso não está comprovado. E aí essa não é uma coisa que define essa cidade, não. Não seria uma fábrica de pergaminhos, é uma... em termos de vida cívica, você deixa a desejar. Porque faz como é afiada de 2 gumes. Já está lá na descrição no capítulo 1. Ele tem uma espada afiada de 2 gumes. À luz de todo o livro do Apocalipse, essa espada afiada, ele está dizendo, olha, eu sou aquele que vai julgar corretamente todas as coisas. E nessa cidade, ele traz um destaque para essa igreja. Olha, o destaque que Jesus Cristo traz para essa igreja é: vocês têm perseverado na perseguição, vocês têm perseverado no sofrimento, num lugar onde Satanás construiu um trono. Gente, isso aí é um ponto que a gente precisa considerar. Jesus está dizendo para aquela igreja que ela é fiel a ele, e ele até destaca uma figura chamada Antipas, que foi uma pessoa, talvez um dos primeiros mártires que encabeçavam isso que aconteceu com os primeiros cristãos.
de ser um cristão fiel, uma testemunha fiel. Lembra de Atos 2? Receberam o poder para serem testemunhas e morrerem pelo evangelho, se for o caso. Antipas é uma expressão de alguém assim. Num lugar onde Satanás fez um trono. Que fique claro, que a gente sabe disso, que Satanás está vencido e derrotado. Mas ele constrói seus tronos. E se assenta sobre determinados lugares. Não sei se você trabalho, num outro trabalho, e aí encontrei um crente que me passou, a gente estava passando num corredor, ele me pegou e disse assim, Cris, ora por mim. Eu falei, o que foi? Eu estou trabalhando num lugar onde Satanás fez um trono. Aí eu levei um susto, falei, é mesmo? Não, aí ele me lembrou, estou lembrando do texto de Apocalipse, capítulo 2. E aí eu falei, e aí? Aí ele falou, é muito difícil para mim estar lá. E aquilo calou meu coração. Eu falei, meu Deus, ele serve ao Senhor, ele tem o desafio de ser uma testemunha fiel num lugar em que onde Satanás erigiu um trono. A gente encontra nas palavras de Jesus para a igreja de Pérgamo, da vida de Antipas, ele está dizendo, olha, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aí é o primeiro ponto que a gente precisa se lembrar, e que Deus desafia a nossa vida hoje, nossa fé. Irmãos, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e Deus, na sua soberania, permite que eu e você estejamos em lugares e vejamos coisas que mostram a ação arquitetada de Satanás contra o evangelho de Jesus Cristo. Olha o eco. Contra o evangelho de Jesus Cristo. E a gente... E é muito bom me ouvir. Tecnologia ajuda bastante. Vou parar de falar. Deu certo aí, Tiago? Tá bom. Tá tudo certo com o pessoal de casa ou deu algum crack? Deu algum crack? Ah, então tá bom. Eles não estão vendo. Ah, então não, eles estão... Perderam? Ah, tá bom. Perderam a conexão, não perderam. É importante a gente considerar esse primeiro aspecto. Jesus está dizendo para essa igreja que ele tem uma espada de 2 gumes. E ele julga todas as coisas. Ele é aquele que vai... Lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse, ele retoma isso. E na consumação de todas as coisas, ele retoma essa ideia de dizer, olha, eu vou julgar corretamente todas as coisas, e não há nada que o maligno faça ou tenha feito que passe desapercebido do olhar daquele que tem a espada de 2 gumes. Isso é segurança para o nosso coração. Mas a gente precisa se lembrar que essa visão do Cristo glorificado, que tem a espada de 2 gumes, é o que nos dá força, sustentação para continuarmos fiéis em determinados ambientes e situações em que você percebe que Satanás construiu um trono. Irmãos, é muito difícil para um crente, mas é essa circunstância que o Senhor permite que nós enfrentemos na nossa lida da vida. Seja na família, quando talvez você, por abraçar a fé cristã, sofreu dificuldades de entendimento. Talvez lá no seu ambiente de trabalho, talvez no seu ambiente de estudo, talvez em determinadas circunstâncias e contextos em que Deus te colocou, e você percebe declaradamente que há ali um trono erigido para o maligno. E lá há você, eu, nós, Igreja de Jesus Cristo, um povo que foi alcançado pela misericórdia de Deus, que recebeu o Espírito Santo quando a gente ouviu e creu no Evangelho. O Espírito Santo veio morar na nossa vida e ele nos fez testemunhas vivas
para que a gente possa suportar, para que a gente possa olhar o lugar onde a gente habita e ver que lá tem um trono de Satanás, mas que a gente conserva o nome e não nega a fé, e dispostos estamos a morrer por Cristo, mas não negarmos a confissão do evangelho que a gente recebeu. Irmãos, eu queria que nesse primeiro ponto do elogio que Jesus Cristo está fazendo para aquela igreja, ele calasse no nosso coração, no desafio que é para a gente ter o evangelho e ser cheio do Espírito Santo, lembrando de Atos 2, para a gente ser testemunha viva. Testemunha viva do evangelho de Cristo Jesus, em ambientes, no mundo que jaz no maligno, e você entender que em determinadas circunstâncias ou momentos da tua vida cristã, você vai se deparar com o trono de Satanás. E nesses momentos, a gente precisa olhar para Jesus e se lembrar, ele é aquele que vai julgar todas as coisas. E ele tem uma espada de 2 gumes nas suas mãos. E nós somos cheios do seu Espírito para sermos testemunhas vivas. O título da nossa meditação, se você foi ver no mundo virtual aí, desta manhã é Doutrina e Vida são inseparáveis. E esse primeiro ponto, ele nos desafia exatamente nisso. Testemunhar o Evangelho significa anunciá-lo, mas testemunhar o Evangelho significa ter resistência interna com a palavra e fortalecimento no Espírito Santo para a gente olhar determinadas situações à nossa volta e dizer, eu morro por uma causa, o Evangelho de Cristo Jesus. Não troco essa causa por nenhuma outra. E também o desafio que é para nós discernirmos que há lugares em que a gente vai encontrar ali o trono de Satanás. A gente vai encontrar ali a ação arquitetada, delineada do maligno, incitando o povo de Deus na tentação e na queda e se colocando como adversário do Evangelho e da mensagem de Jesus Cristo. E aí, irmãos, a gente precisa discernir isso, e só uma vida cheia do Espírito que vai fazer a gente poder guardar, não negar o nome, conservar o nome do Senhor e não negar a fé cristã. É lógico que a gente às vezes pensa nisso, irmãos, no contexto de perseguição. Mas Satanás, ele sabe armar os seus tronos. No livro de Apocalipse diz que ele imita a verdade com o intuito de seduzir os fiéis. E a gente nunca, cada geração tem os seus desafios, e nunca ficou tão difícil para a gente olhar para o mundo à nossa volta e perceber, nunca ficou tão difícil no sentido, está pipocando, há muita presença disso, de deturpação do Evangelho e atração, sedução do povo de Deus, para que a gente deixe de ser testemunha viva, para que a gente negue os absolutos da fé, para que o amor esfrie, para que a gente goste de Jesus, mas a gente também concilie algumas coisas que o Evangelho não concilia, para que a gente sim coisas desta vida, como disse Paulo, olha, nenhum soldado em serviço, ele se entretém com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou para a batalha. Então, irmãos, hoje é um dia da gente olhar para nós, como a nossa vida como testemunha, e dizer, espera aí, eu consigo perceber onde Satanás tem feito um trono nesse mundo? Isso tem que estar claro diante de nós. Como o Evangelho é claro, a gente também precisa olhar para as ações do maligno e dizer, Deus, eu estou percebendo as ciladas. Tem que estar claro para mim e para você. Tem que estar claro, irmãos. Há
uma ação contra o Evangelho de Cristo Jesus no mundo. Isso pode estar numa perspectiva micro, no seu contexto, até nas instâncias maiores que a gente lida na cultura, numa cultura sem Deus, e a gente olhar com discernimento e dizer, isso é bom, reflete a criação divina, mas está sendo usada para o mal. Está a serviço de outras coisas. Eu posso interagir, mas não quero ser marcado. Isso tem que estar claro para nós. Uma testemunha cheia do Espírito Santo é aquela que vai dizer, olha, eu estou em um lugar e que eu percebo que Satanás construiu um trono. E eu tenho que estar lá. E o Senhor me colocou lá. Mas Ele não me colocou lá sem propósito e não me colocou lá desprotegido. Ele é aquele que tem a espada de dois gumes e me fez testemunha viva, porque em mim habita o Espírito Santo. Há poder para o fraco, que nos dá condições de ser crente como Antipas. Num lugar onde Satanás habita, ele foi testemunha e fiel. Que maravilha. E aí o ponto para a gente orar é, se num lugar onde Satanás habita, Jesus pode dizer para mim e para você, Igreja Batista Fonte Sicar, vocês são minhas testemunhas e meus fiéis, num lugar onde Satanás habita. Uma vida cheia de Espírito gera esse caráter. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente acha que receber o poder do Espírito é uma experiência mística que vem e vai. Receber o poder do Espírito, irmãos, é trabalho de Deus no nosso caráter. É a palavra encarnada, que faz a gente olhar Satanás no trono. Satanás no trono, não. Satanás no trono que ele construiu, porque quem reina é o Senhor. Mas ele arquitetando as suas ações, as suas atividades para executar os seus planos. E a gente olhar isso e dizer, aqui há um vaso de barro, cheio do poder de Deus. E Jesus Cristo pode passar pela igreja e dizer, no lugar onde Satanás habita, ali tem uma testemunha minha, meu fiel. Esse é um ponto para a gente orar. Se você está aqui hoje dizendo, estou aqui, pastor, vim hoje na oração, pedir para Deus me livrar daquele lugar, amarrar aquela pessoa e chutar ela de longe de mim, porque eu sou vencedor e eu sou de Jesus e eu vou como fogo e labareda e tudo que está na minha frente vai sendo destruído. É verdade. Mas você vai ver Satanás erigir o trono. Você vai, e não é profecia do mal. A igreja, na última hora, ela passa por situações de dificuldade e Deus vai dizer para você, você vai enfrentar, mas lembre-se disso. Jesus é aquele que venceu e ele tem uma espada de dois gumes nas suas mãos. Então, a pergunta que eu queria fazer nesse primeiro ponto é se Jesus, que tem a espada afiada de dois gumes, conforta o seu coração quando você olha Satanás no trono, no lugar onde ele te colocou, se isso é suficiente para você. Se não é, a gente precisa orar. Se você olha as coisas à sua volta e diz, meu Deus, eu estou vendo as estratégias do mal, eu estou vendo o mal me cercar, mas eu não consigo descansar na percepção do Cristo glorificado. Não, meu coração não se aquieta e não consegue descansar de entender que aquele que fala é aquele que tem uma espada afiada de dois gumes. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente precisa entender que nesses lugares onde Satanás habita,
O Senhor colocou você lá como uma testemunha viva com a palavra e no poder do Espírito para que você conserve o nome, não negue a fé e Jesus Cristo poder dizer de mim e de você que nós somos testemunhas dele e somos seus fiéis. A palavra de Deus está comprometido com a palavra. Se tem um sim do seu coração, ele quer fazer isso aqui ser manifesto na sua vida, na minha vida. A gente precisa buscar esse caráter. Irmãos, eu quero ser melhor assim. Quero ser um crente melhor. Quero ser uma testemunha viva que vê as coisas do maligno, teme, mas põe os olhos em Jesus. Confia no triunfo de Cristo. Confia no triunfo de Cristo. E aí Jesus Cristo faz um alerta, fala de um ponto fraco da igreja. Eu tenho algumas coisas contra ti, que ele fala para a igreja. Ele diz que aquela igreja, ela sucumbiu à doutrina de Balaão e à doutrina dos nicolaítas. Já apareceu esse nome aqui em outra carta, lá na igreja de Éfeso. E, novamente, N teorias para definir o que são as doutrinas dos nicolaítas, mas a gente agora fica mais claro para a gente que ele está colocando as duas no mesmo patamar. E quando a gente lembra de Balaão, lá no livro de Números, a gente vai lembrar dessas duas personagens, Balaque e Balaão, e a gente vê que um queria usar o profeta para ir lá e lançar maldição sobre o povo de Deus, e na hora que ele vai lançar maldição, ele só consegue abençoar, ele vai tentando isso várias vezes, e só sai bênção, e depois que o povo de Deus recebe aqueles pronunciamentos de bênção, o povo de Deus sucumbe ao pecado e se prostitui culticamente na idolatria com os deuses das nações vizinhas. Está lá no livro de Números, capítulo 25, 1 e 2, e no 31, 16. O nome Balaão significa ele consumiu o povo, e o nome Nicolaíta significa ele vence o povo. Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja, olha, gente, é o seguinte, vocês não perceberam as ciladas armadas para prostituição e participação em coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês não perceberam, faltou a vocês discernimento. Faltou a vocês discernimento. Coisa que a gente viu na igreja de Éfeso, que viu a doutrina dos nicolaítas e disse, está errado. Essa daqui estava num lugar que Satanás fez um trono, suportou como testemunha fiel, mas não discerniu o ponto certo para resistir. Lembra de Daniel na Babilônia? Ele e seus amigos foram postos naquele lugar, numa cultura que não tem Deus como centro, mudaram o nome deles, tiraram Deus da identidade deles, trouxeram os utensílios do templo e colocaram aqueles utensílios com uma outra lógica, para que eles pudessem, talvez, é a mesma coisa. Aqui a gente vai, como a gente cultuava em Jerusalém, pegaram lá e vamos usar com outro sentido. Mas aí Daniel, ele faz o quê? Ele olha toda aquela cultura, ele está nela, ele interage com ela, mas ele sabe o ponto em que ele vai resistir. Ele propôs no coração, olha, aqui eu não vou participar. Isso eu não vou participar. E aí, irmãos, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. O Evangelho nos dá discernimento para a gente saber os pontos do mundo que a gente vive, da cultura que nos cerca, que eu e você estamos imersos e a gente interage e a gente poder dizer, nisso daqui eu não participo. Isso daqui, o Evangelho, isso aqui compromete o Evangelho. E se eu for nessa, isso aqui me desqualifica como testemunha. Não é uma questão, irmãos, de uso e costume, não é uma questão de religiosidade vazia ou de posicionamento para cá ou para lá. É uma questão de dizer, o Evangelho não tem compromisso com isso.
E porque o evangelho não tem compromisso com isso, para mim é não. É clareza de dizer, olha, eu não vou participar disso daqui. Tem alguns amigos que não são cristãos, que convivem, eu conheci mais eles, a gente conviveu mais na época, há uns 10 anos atrás, mas a gente mantém contato e vira e mexe, eles falam, vamos marcar a cada 2 anos alguma coisa. Eu falo, vou até a pizza. As coisas começam, para eles começam na pizza, termina, só Deus sabe onde vai acabar. Mas eu falo, não, eu vou, onde vocês vão começar, eu estou acabando. A gente vai marcar, eu gosto de vocês, eu amo vocês, é muito bom estar junto, mas há momentos em que a gente fala, olha, é aqui. O que passar dali não é porque eu sou religioso santão. Eles falam, né, o Cris é santão, o Cris não vai. Eu falo, não é questão de ser santo, é que não condiz. Tem coisa que eu vou beirar a incoerência. Eu vou negar aquilo que eu acredito. E eu posso. Eu não posso. A gente precisa saber os pontos em que a gente olha ali e diz, olha, isso aqui pode ser uma cilada armada para a prática ou participação em coisas que vão ser culto para outros deuses, sem ser um culto religioso, sem ser algo que tem um cunho religioso, mas que você sabe que vai tocar em pontos da fé cristã que são inegociáveis. Faltou para a igreja de Pérgamo o discernimento do ponto certo que eles tinham que resistir. Faltou para eles disciplina na própria vida de cortar fora coisas que o evangelho precisa cortar fora. Irmãos, tem coisas que você tem que olhar para você e dizer, eu vou arrancar isso aqui fora da minha vida. Por que eu vou arrancar? Porque isso aqui me faz pecar. Jesus disse isso, usando uma figura de linguagem. Olha, se o teu olho te faz pecar, você arranca e joga fora. Tem coisas que a gente precisa saber e entender. O tema a cerne da nossa meditação hoje é doutrina e prática são inseparáveis. E a doutrina, o conhecimento de Deus é para a gente fazer o quê? Para viver a palavra. E há momentos em que viver a palavra vai dizer, meu irmão, olha, eu posso chegar para você e dizer, meu irmão, eu acho que esse olho aí está fazendo você pecar. Você devia, por amor a Jesus, arrancar e jogar fora. Ah, pastor, isso aí é radical demais, ou é hipocrisia. Lá tem coisas que o evangelho não assina. E o nome que a gente dá para isso, arrancar o mal e jogar fora, é de ser disciplinado. E o evangelho disciplina a gente. A gente não gosta, a gente pensa, quando pensa em disciplina, o que a gente pensa? Num aspecto formal, vamos disciplinar o cristiano. Põe o cristiano diante da assembleia reunida e o que você fez? Pequei. Qual foi o pecado? Esse daqui. Se arrepende? Não. Então, tchau. O que acontece no corporativo e no institucional é a última instância se chega lá. Mas isso tem que ser prática diária, devocional, na nossa própria vida. A palavra de Deus ela é a escritura inspirada e proveitosa para fazer o quê? Para ensinar, para corrigir, educar na justiça. A palavra de Deus corrige, a palavra de Deus disciplina você. Ela me disciplina. Ela é, nesse sentido, confronto para nós. O ponto da igreja não é que Jesus Cristo estava dizendo assim, olhando o produto final, olha, faltou a disciplina institucional, faltou a palavra corrigir a vida. Nós estamos aqui hoje para sermos expostos à palavra e ela dizer, tem erro na sua vida, cristiano. Mas o mesmo Deus que diz, tem erro na tua vida, é aquele que diz, eu vou corrigir. E é resposta de crente dizer o quê? Obrigado. Porque se o Senhor não corrigisse, eu permaneceria no erro. E o erro me afasta do Senhor. Então a gente não pode ter medo da disciplina. A palavra vai identificar coisas horríveis em você. A palavra vai mostrar que eu e você temos deficiências. É horrível, né?
Horrível. Por exemplo, quando a minha mãe, eu era adolescente, e aí lá vinha minha mãe, às vezes, orar por mim, eu falava, meu Deus, lá vem a minha mãe, e ela nunca vinha só orar, ela vinha orar e com um texto bíblico, alguma coisa. Eu falava, Deus já vai mostrar as minhas desgraças na frente da minha mãe. E é constrangedor demais. Aí a mãe aproveita também a situação e peca, porque que ela faz? Deus, a palavra está aqui, eu estou entendendo. Aí a gente já confessa. Uma vez minha mãe foi me disciplinar na palavra e terminou com uma chinelada no traseiro, porque ela aproveitou aquela situação para corrigir na carne, literalmente, né? Mas, então, assim, naquele momento, eu falei, nunca mais eu quero que a palavra venha me disciplinar, porque minha mãe vai aproveitar e vai me dar vai aproveitar a deixa que a palavra dá para exercer o papel de mãe dela. Podia ser só no aspecto pastoral, né? No discipulado da família ali. Mas essa concepção de disciplina precisa cair no nosso coração. A gente precisa olhar e dizer, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque eu não quero seguir doutrina de Balaão. Eu não quero praticar coisas que vão afrontar o Evangelho. Eu não quero na minha vida coisas que não condizem com a verdade do Evangelho. Eu não quero incoerência. Sair todo domingo ou participar do PG e CFB e ler a Bíblia, escutar podcast, ler livro e ter uma doutrina saudável, mas a não aderência à vida. A minha vida está toda... a disciplina, a necessidade da disciplina. A palavra de Deus vem a nós nesta manhã para dizer que ela precisa corrigir algumas coisas. Eu não sei o quê. Mas Deus vai mostrar. Deus vai mostrar que você precisa corrigir. Talvez seria um ato de humildade se os maridos perguntassem para as mulheres hoje. Olha, você, antes de ser minha mulher, é minha irmã em Cristo. Você está vendo alguma coisa que Deus precisa corrigir em mim? Depois vocês me batem na saída. Mas é verdade. As mulheres perguntarem aos maridos. Você, antes de ser minha mulher, meu marido, você é meu irmão em Cristo. Você está vendo coisas que Deus precisa corrigir? Deus precisa corrigir. Talvez tenha o melhor amigo. Ele vê bênçãos, mas ele também vê suas fraquezas. Vocês veem fraquezas na minha vida. Põe a mão no meu ombro e pode dizer, pastor, Deus precisa te corrigir aqui. Por que, irmãos, a gente vai ficar num ambiente de intimidade para dizer que a gente quer o reino dele, a igreja te adora, mas na hora dos nossos tratos, e a gente se pastorear e se, entenda a palavra agora, se disciplinar mutuamente em amor, a gente alerta aquele cristão sem pele que toca e dói. Não. Nós somos família. E a gente pode falar a verdade um ao outro em humildade e dizer, meu irmão, às vezes é momento de não falar e orar. Mas às vezes é momento de falar. Pedir a graça de Deus que crie uma situação. Há momentos em que a gente precisa pensar, Deus, me dá as palavras corretas. Eu quero ser instrumento de bênção na vida do meu irmão. Para que haja disciplina. E às vezes a gente pode dizer assim, a gente pode estar tão fechado para isso, a gente vai dizer, o que é isso, meu irmão? Você está querendo me disciplinar? Quando a gente deveria dizer, muito obrigado, porque você foi instrumento de Deus para que eu pudesse ver a obra de Cristo sendo aperfeiçoada na minha vida. Deus colocou a disciplina na vida cristã, é uma prática da vida cristã entre irmãos. Não é prerrogativa do pastor, não. Não é instância de assembleia de igreja, não. É algo que flui organicamente na nossa vida espiritual e na vida cristã. Porque a palavra nos corrige. Deus fala diretamente com você, mas a palavra também está na vida de pessoas, que pode te exortar em amor. É um pecador remido falando para outro pecador remido. E nesse sentido, a gente pode dizer um para o outro, meu irmão, foi muito difícil falar, mas também é bênção te ouvir. Irmãos, nós aqui, no reino de Deus, maior é o que serve, e a única pessoa perfeita
é o nosso Redentor. E todos nós aqui estamos nos afinando ao caráter dele. Por isso esse ambiente é um ambiente de amor e de disciplina em amor. Esse tem que ser o nosso alvo. Esse tem que ser o nosso alvo de comunhão. A gente tem que levar isso para as nossas vidas e dizer, Senhor, eu quero viver a palavra com disciplina. Eu quero ser disciplinado pela palavra. Eu quero que ela corrija as coisas que o pecado tenta, coloca e permitir que a graça de Deus se manifeste, trazendo, faltou para aquela igreja discernimento, faltou disciplina para tirar o que precisava ser tirado. Pergunto a você e a mim, tem coisas na sua vida que precisam ser tiradas? O Evangelho corta fora, mas não sem a nossa consciência. É da gente dizer, eu preciso arrancar isso, porque isso me separa de Deus. Isso me separa do Senhor. Jesus Cristo aponta isso para a igreja e diz uma palavra de arrependimento. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Jesus Cristo é firme. Ele tem a doutrina, uma mensagem exata. Tem coisas que a gente precisa, a palavra tira da nossa vida e a gente precisa ser disciplinado neste ponto. Que esta manhã seja assim para nós. Uma disciplina de amor. Deus confrontou o nosso caráter. Às vezes, isso é do seu relacionamento com pessoas, e você pode dirigir-se a pessoas e dizer, eu tenho errado com você. Às vezes, isso reverbera, você peca contra você mesmo. Você se violenta. Às vezes, a gente peca contra o nosso Deus. Seja o que for, sem peso nenhum e nem culpa, o Evangelho nos dá a liberdade de dizer, muito obrigado, porque hoje eu cresci. Cresci na fé, vou ficar melhor, porque Deus está trabalhando em mim. É isso que tem, é a alegria de ser disciplinado. É a culpa, a vergonha, a exposição aos outros. Não, não, não. Para nós a disciplina é Deus, muito obrigado, porque eu estava enganado. Estava dando volta em mim mesmo. Quando, na verdade, agora eu giro em torno de Cristo. E é isso que o Senhor tem a nos dar. E é isso que a gente deve buscar hoje. Para que a obra de Deus cresça na nossa vida. E aí Jesus Cristo diz para a igreja, olha, você tem que se arrepender. Arrependimento a gente já sabe, vai aparecer em todas as cartas, com exceção de 2. Tá indo para cá? Vai para lá. Muda a rota, saiba o ponto que você tem que desviar e volte em direção a Deus. Porque ele vem com juízo. Não é que ele vem para castigar, ele vem para mostrar onde ele está e onde ele não está. A palavra de Deus Deus não tem compromisso com isso. E com que ele não tem compromisso, ele vai mostrar e ele vai julgar. Isso é bênção para nós. Que bom que todo o nosso juízo de pecado caiu sobre ele. Agora ele, como aquele que tem a espada de 2 gumes, ele vai trazer clareza onde ele está e onde Satanás fez o seu trono. Isso é bênção para nós. E aí ele deixa uma promessa. Aquele que vencer vai comer do maná escondido e vai receber uma pedra branca, uma pedrinha branca, com um novo nome. Maná escondido e uma pedra branca. São 2 coisas que Deus deu. Quando é que Deus deu o maná? Quando Deus os libertou do Egito. E eles passaram a andar dirigidos por Deus como povo de Deus rumo à terra prometida. Ele está dizendo que na nossa vida com o Senhor, Ele nos dará esse presente, esse alimento que vem dEle. E a pedrinha branca com um novo nome, há vários usos dela, mas um possível aqui é que ela era um instrumento dado para um atleta ou uma pessoa que jogasse alguma coisa no mundo antigo, como uma expressão de vitória.
Então você venceu num torneio, aqui está o seu prêmio, uma pedrinha branca, mostrando que você venceu. Olha que coisa linda. Para uma igreja que pode ser disciplinada porque estava no erro, recebe uma pedrinha da vitória. Não estou falando isso com triunfalismo nenhum. É para mostrar que mesmo o que erra, vence. Quando é corrigido, ele vence. Agora já era, isso aí caiu. A gente precisa mudar essa nossa atmosfera na igreja. A igreja de Cristo parece que errou, acabou, queima. Se Deus nos corrigiu e houve arrependimento, a gente vence. Mudou a rota, foi para o Evangelho, está aos pés da cruz, isso é vitória. Está recebendo um alimento, vai receber um alimento de Deus, maná. Vai ser cuidado por Ele. É o poder inerente do Senhor, independentemente desses dois termos, o maná e a pedrinha branca, é o poder inerente do Senhor e a possibilidade de nós participarmos, pela graça de Deus, de algo que é dele. Por isso, irmãos, o reino de Deus é um reino de pessoas que são pecadores remidos e que estão em processo de santificação e de crescimento e amadurecimento na fé, rumo à glória final. E todas as vezes que a gente for corrigido pelo Senhor com a palavra, a gente tem que dizer, obrigado, Deus, porque o Senhor está me fazendo vencedor no Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez crescer. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua obra não começou e acabou no dia que eu me converti. Ali é o start. Na verdade, eu estou crescendo e cada ano que passa, estou ficando mais próximo da glória final. A gente tem a tendência, irmãos, de achar que a gente já está tudo bem. E a gente já passou por muitas coisas, já atingimos um patamar que está valendo. Deus tem coisa para mexer na sua vida e na minha. Deus tem muita coisa para trabalhar no seu caráter e no meu, até o seu último suspiro e o meu também. E o que o diabo aconteça? O que ele não quer é que a gente fique ignorando as coisas que Deus precisa tratar. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela é espada, vai trazer luz. Ela vai cortar e vai manifestar o que está ali. Onde Cristo está, onde Cristo não está. Cristo está aí. E o Evangelho precisa trazer esse nosso posicionamento de dizer, isso daqui na minha vida não. Por quê? Porque me tira de Jesus. Eu arranco e jogo fora, por amor a Ele. Então, duas coisas para a gente orar. Você pode estar no lugar onde Satanás construiu um trono. Mas Jesus é aquele que tem a espada de dois gumes, que julga todas as coisas, que vê todas as coisas, e Ele enviou o seu Espírito que habita em você e faz de você testemunha fiel e do Senhor. É possível você não negar o nome e guardar a sua confissão. Se você vê Satanás construindo um trono e tem que lidar com as afrontas do maligno de Deus. E o segundo ponto para a gente orar, irmãos, a gente precisa discernir onde a palavra quer nos disciplinar, para que a gente não comungue com doutrina de Balaão. Isso precisa estar claro para nós. Precisa estar claro para você, a palavra está me corrigindo aqui. E tem coisas que eu preciso deixar por amor a Cristo, porque senão eu vou me contaminar com coisas que o Evangelho não tem compromisso. E aí a gente não pode amar a nossa própria vida. É aí que a gente prova a renúncia. É aí que a gente prova, eu amo Jesus e por amar a Jesus eu quero carregar minha cruz e negar-me a mim mesmo. É aí que a gente diz não para a gente. Não com dó às vezes, né? Poxa, mas por amor a Jesus a gente diz não, é não. É um ato de fé, não é um não, porque é um não chorando às vezes. É um não dizendo, Deus, é por amor a ti que eu fecho essa porta.
são compromissos que a gente desfaz. São alianças que a gente diz, não tem nada a ver, isso aqui me separa de Deus. Isso aqui me separa de Deus. Cristo não está nesse negócio. Isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho. Isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho. E eu vou, por amor a Cristo, numa pequena fé, uma fé frágil, vacilante às vezes, mas eu digo não. Digo não. E às vezes, irmãos, a gente não diz não, assim, agora o senhor tem a obrigação de me abençoar e abrir 10 portas, eu fechei uma, o senhor abre 10. Deus não tem a obrigação de fazer nada. A gente fecha as portas que o Evangelho fecha e diz muito obrigado, porque eu sigo o Senhor. É o prazer de crer. Se Deus quiser glorificar o nome dele, mandar sinais, aí é problema dele. E ele faz isso com os propósitos que ele tem. Mas ninguém está aqui para barganhar nada com Deus. No sentido, olha, eu fechei uma porta, agora eu estou esperando o senhor abrir 2. Fechei essa porta. E eu sei que eu perdi. Mas eu sei que o Filho de Deus vai ser achado aqui. E isso é o meu maior prazer. Então, se você precisa renunciar a algumas coisas, vamos renunciar. Você está aqui hoje dizendo, eu preciso abandonar algumas coisas, que o Evangelho, você sabe que não condiz com o Evangelho? Peça força, Senhor, eu quero abandonar. Se você precisa hoje deixar que a palavra te corrija, o Evangelho te corrija, vamos... Senhor, isso, irmãos, é avivamento. Isso é avivamento. Não, eu vou deixar isso aos pés da cruz. Fechar a porta, fecha as portas. O Evangelho fecha portas. Semana passada a gente estava conversando no almoço, lembrando disso, né? Que nosso Deus, ele abre portas, mas ele fecha as portas. E é muito bom quando Deus fecha algumas portas. Muito obrigado. Quando Deus diz, não, isso aqui é não. Graças a Deus que eu entendi, é não. Não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Então a gente precisa, irmãos, entender que não é um posicionamento vazio, mas é posicionamento com o Evangelho, dizer, Deus, eu quero ser disciplinado pela palavra. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que a gente entenda que a vida cristã, faz parte da vida cristã, ser disciplinado pela palavra. A gente precisa ser corrigido pela palavra. Eu preciso disso, irmãos, e eu quero me humilhar diante do nosso Deus, com vocês. Quero aproveitar esse momento aqui diante do Senhor, dizer, Deus, eu quero ser corrigido. Tem imperfeições no meu caráter. Não quero voltar para a minha vida do jeito que eu estou. Quero ser corrigido, transformado. Não é de uma vez para sempre, não é de um único culto. É paulatino o negócio, é de pouquinho em pouquinho, mas hoje há alguma coisa que Deus quer mexer na minha vida e na tua vida. E para isso nós temos, graças ao Senhor, essa luz, que é a palavra de Deus, lâmpada, para mostrar o nosso caminho, dizer, tem uma cilada ali, cuidado, eu quero te corrigir para você não cair. E a gente dizer, muito obrigado, Deus, está claro para mim. Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor, que corrige seus filhos e não os deixa entregues a si mesmos. Obrigado porque o Filho de Deus é santo e nós estamos num processo de santificação, de apreender a santidade, a nossa santidade que é Jesus. Jesus é a nossa santificação. Há imperfeições em nós, Deus. Difícil para a gente admitir isso. Às vezes ninguém percebe, Senhor. Ou se percebe, a gente não dá a liberdade de culto da pessoa nos acessar. Com essa fala honesta, amorosa, pastoral, de nos exortar. Senhor, faz a gente crescer nisso, Deus. Faz a gente se pastorear mutuamente em amor. Faz a gente se pastorear mutuamente com a palavra, Deus, e a gente ter esse ambiente de liberdade, Senhor Deus, de exortação mútua no amor de Cristo, que a tua palavra nos corrige. Que a gente se lembre que nós estamos em processo de santificação rumo à glória final. Que haja uma escuta humilde nos nossos corações, Senhor. Que haja uma escuta humilde diante da palavra. Que a gente vá à palavra também para ser corrigido, Deus. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de nós nos agredimos. Teu Filho é o ser que nos abençoa e é Ele que queremos que cresça na nossa vida.
E para isso, Senhor Deus, nós queremos entender que o nosso velho eu foi crucificado com Cristo e a Ele precisa morrer, Senhor. Há coisas que a gente precisa deixar aí, que o Teu Evangelho põe fim. E são coisas que nos escravizam, que nos afastam do Senhor, que nos tornam, Senhor Deus, escravos do pecado, que nos fazem, Senhor Deus, perceber, ó Deus, não perceber a beleza do céu e olhar e girar em torno de nós, quando na verdade o nosso viver é Cristo. E queremos entender a segunda parte, que o morrer é lucro. Ó Deus, nos lugares onde o Senhor nos colocou, se lá há um trono erigido por Satanás, que a gente encontre descanso no Cristo glorificado, que tem a espada de 2 gumes nas suas mãos, que corta e manifesta todas as coisas, que julga, que tem um olhar que contempla todas as coisas, Deus, que isso nos dê coragem, que isso nos dê força, que isso nos dê, Senhor Deus, ânimo, que isso nos dê, ó Deus, razão e sentido para estarmos onde o Senhor nos colocou, Senhor. Deus, faze-nos também entender que mesmo nesse lugar o Senhor nos fez testemunhas vivas, que guardam a palavra, não negam o Teu nome, Senhor. Livra-nos de termos uma oração, de pedir para o Senhor tirar a gente de lá, tirar a gente desses lugares. Faze-nos fortes, fortalece-nos no Senhor e na força do Seu poder, para a gente resistir no dia mau, Senhor, e havendo feito tudo, permanecermos firmes. Reveste-nos do Evangelho, a armadura de Deus, para a gente, Senhor Deus, não cair nas ciladas, astutas ciladas do maligno, Senhor. Ó Deus, faze-nos fortes na nossa pequena força, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és a nossa força, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos, por amor, Senhor Deus, forma Teu Filho em nós, não nos deixa como estamos. Visita essa igreja, Senhor, visita as nossas vidas, aviva-nos, Deus, com mudança, com crescimento, com maturidade, Senhor, na vida cristã. Nos livra, Senhor Deus, de uma hipersensibilidade, Senhor Deus, para as coisas, a parte da percepção da Tua santidade, Senhor, que nós sejamos humildes, prontos para Te ouvir, prontos para sermos confrontados pela palavra com alegria. Tira de nós uma atmosfera de medo, atmosfera de culpa, atmosfera de vergonha. O Teu Evangelho não é isso. O Teu Evangelho é liberdade e alegria de coração quebrantado. É o que está lá no Salmo 51, aquela beleza de poder dizer: o meu pecado está diante de mim. A nossa oração nos corrige para criar em nós, Deus, um coração puro e um espírito reto. Um espírito entregue à palavra. Um espírito que se sujeita ao Deus da palavra. Um espírito que reverencia ao Deus da palavra. Um interior curvado à palavra, Senhor. Rendido ao Evangelho de Jesus. Venha o Teu reino dentro de nós, Senhor. Nós não somos nossos mestres, nós não sabemos onde estamos errando, mas o Senhor pode nos mostrar. E o Senhor pode nos consertar. O Senhor pode fazer isso graciosamente. Fazer isso, Senhor Deus, com muito amor. Muda as nossas percepções da correção. Faze-nos entender, Senhor Deus, que isso é uma bênção para o nosso crescimento. Faze-nos entender que é um ato de amor. Faze-nos entender, Senhor Deus, que é avivamento. Faze-nos entender que é, Senhor Deus, socorro, que é interrupção no tempo e no espaço. O Senhor invadindo o tempo e o espaço, Senhor Deus, para nos livrar de cair. Em nome de Jesus. Oh, Deus, por favor, Senhor Deus, que a gente se alegre nos cuidados e nisso a gente veja o Teu cuidado paternal. A gente veja o amor de Deus revelado no Filho, Senhor Deus, de produzir o Filho em nós na correção. É prerrogativa da Tua palavra e nós queremos ter experiências também com a palavra que nos corrige.
Que o Senhor, a gente saia daqui amando o Deus que disciplina. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque a Tua palavra é simples, mas ela é profunda. Não é uma invenção, Senhor, do homem, é uma coisa que desnuda a gente, mas que também nos fascina diante do Senhor e nos faz Te adorar melhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra nos desafia nessa manhã. Quero que você pastoreie o seu irmão. Pastoreie o seu irmão. Em amor. Que a gente se pastoreie mutuamente. Que a gente não tenha medo de disciplina. Mas que a gente agradeça a Deus por isso. Amém?